Tá, tu já tá sabendo disso, mas tá rolando uma crise terrível no mercado editorial brasileiro e nós, leitores de quadrinhos, temos muito azar, porque justamente quando o mercado de quadrinhos começou a crescer, começaram a surgir várias editoras, teve a crise editorial. De um lado a gente tem as bancas que estão recebendo cada vez menos material e do outro tem as livrarias que estão tão endividadas que não conseguem pagar as próprias editoras para continuar recebendo quadrinhos. Então o grande problema é como fazer os quadrinhos chegarem aos leitores de uma forma barata. E aí algumas editoras estão tentando umas soluções, que são os quadrinhos digitais. A Panini anunciou na Comic Con RS desse ano que vai começar a entrar nesse mercado. A JBC já está há algum tempo. Até naquele vídeo que eu fiz com o pessoal lá das bancas de São Paulo, numa das bancas da Liberdade, uma simpática senhora disse que estava revoltada porque a JBC já estava distribuindo folders de quadrinhos digitais na própria banca que compra mangás da JBC, físicos, enfim. O vídeo tá aqui no canto se tu quiser dar uma olhada. E o que eu fiz na semana passada, ou retrasada? Lá no grupo do Dois Quadrinhos eu perguntei pra galera o que eles achavam de quadrinhos digitais pra gente ter um termômetro de o quanto isso é aceito ou não pelo público brasileiro. Sério, rolou um debate sensacional no post, foram mais de 600 comentários, e se tu der um Ctrl F pra pesquisar a palavra não, o post teve mais de 361 vezes essa palavra mencionada. Ou seja, realmente ninguém quer quadrinhos digitais. O que na verdade é meio óbvio, porque nós, leitores de quadrinhos brasileiros, nós não temos o costume do digital. A gente não coleciona quadrinhos digitais. Sem contar o fato óbvio que o grupo do Dois Quadrinhos é formado por colecionadores. Então, a ideia é justamente tu ter o físico. Mas de qualquer forma, é legal de ver os argumentos da galera e eu vou ler alguns aqui com vocês. Primeiro, o André Queiroz. Ele diz que ele acredita que os periódicos de banca já poderiam estar em formato digital, porque são coisas mais de momento, sabe? Não é algo que tu vai necessariamente colecionar. Na sequência, o Marcos Argelo, ele diz que acabaria com as mensais da Panini e ficaria num plano mensal estilo Netflix ou Spotify. Depois o Natan Cabral, ele diz que o formato digital ele ajudaria, por exemplo, a diminuir o atraso das editoras. E isso realmente faria muito sentido, porque um dos argumentos que a Panini sempre cita para não diminuir a cronologia do que sai nos Estados Unidos é que eles precisam dessa janela para poder organizar os mix do que vai sair no Brasil. Então eles veem o que foi publicado lá e podem se organizar. Se fosse digital, não teria nem sentido ter mix e eu acho que aceleraria muito assim, o processo deles. Agora eu separei os comentários dentro de classificações. Primeiro agora a galera que não curte tanto o papel ou não acha tão essencial. O Bruno Pinto, ele disse que ele passou 4 anos lendo sem nunca ter pego nenhum scan. E aí, numa certa madrugada, ele puxou o iPad e leu Leões de Bagdá. Desde então, ele está num ritmo de leitura muito maior e curte muito ler os scans. Depois o Daniel Souza, que é autor de quadrinhos, inclusive, ele lançou Entre Espaço nesse ano no FIC, até ele está com um novo projeto no Catarse. O Daniel ele disse que ele só compra nacional e independente ou coisas que ele acha que são imprescindíveis e são clássicos para ele manter na estante. No mais, há 7 anos, ele vendeu toda a coleção e liberou um espaço absurdo dentro de casa, porque para ele o que importa é ler e não importa ter na estante. Depois o Cauê Tawil, ele diz que com toda certeza ele curte quadrinhos digitais, porque eles não ocupam espaço, a qualidade é infinitamente maior, tem uma variedade maior de títulos e é uma das coisas que ele mais espera sair aqui no Brasil. A galera agora que curte mais papel. O César Luiz e o Tiziano Osório, eles comentaram que ter o quadrinho em mãos, tocar nele, faz parte da experiência de leitura. O Caio Atti, ele diz que ele não consegue ler em formato digital, ele nem antes de comprar alguma coisa, ele não consegue ler o scan, que se é para começar uma nova série, ele compra o volume 1 e depois vende se precisar. O Jean Dias, que é quadrinista, ele acha que faz parte do nosso futuro quadrinho digital, não tem mais o que fazer, porque diversos fatores favorecem isso, só que ele não curte, então ele é uma contradição ambulante. E o Marcos Amâncio, ele diz que a edição impressa é legal porque tu pode guardar, trocar, vender, então acaba dando... O colecionador ele fica com um certo valor em mãos. Agora vamos para os comentários da galera que não pagaria pelo digital. O Stanley Xavier, ele diz que ele lê de graça. O Felipe Rufino, ele diz que digital ele já tem os scans, então se for para pagar, ele só vai pagar pelo físico. O Cleiton Tariga, ele diz que pagar por scan não, valeu. E o Guilherme Mioriando, que é o Guilherme Smith do Splash Pages, ele diz que a galera, ele cita, que a galera realmente não está a fim de pagar, dá para ver pelo post. O Diego Gustavo, meu querido Calvo, do Way Calvo, o calvo mais bonito do planeta, ele disse que para o mercado digital funcionar no Brasil, os scans teriam que cair fora e que o caminho ideal seria uma plataforma estilo Netflix, porque no caso a Netflix deu certo, então não é porque tem pirataria que o quadrinho digital não tem como funcionar.
O Alexandre Chandidze, que tem um canal no YouTube, o Old Man Chandidze, ele diz que ele já coleciona há algum tempo, mas ele acredita que o grande problema para essa questão dos quadrinhos digitais é se a galera pagaria ou não por um arquivo digital. Ele comenta que ele demorou para se acostumar com a ideia e ele acha que ficou mais fácil para ele porque ele mora fora do Brasil. Porque por aqui a galera ainda tem aquele sentimento de posse, de ter o objeto que tem, enfim, algum valor. E para terminar os comentários tem o Emerson da Comic Con RS, o organizador, e o Emerson ele fez mestrado, se não me engano foi em quadrinhos digitais, ou o trabalho dele de conclusão foi em quadrinhos digitais, então é interessante a opinião dele. Ele diz que o problema é que a maioria tem muito apego pela aparência na estante, e não é que eles não curtem formato digital, todo mundo gosta do digital. O problema realmente é pagar por ele. Muito obrigado a todo mundo que participou do post. Eu acho que a gente criou uma discussão épica sobre o assunto. E agora eu vou dar minha opinião. Eu gosto de quadrinhos digitais, eu leio com bastante frequência, eu assino, por exemplo, o Social Comics, que é uma plataforma estilo Netflix que a gente tem aqui no Brasil, e é muito bom porque, por exemplo, eu posso ler todo o catálogo da Nemo, os quadrinhos, se não me engano, eles saem primeiro, ou saem rapidamente no Social Comics, eles têm Valiant, eles têm... é muito fácil para tu ler quadrinhos nacionais, que às vezes é difícil de um autor conseguir distribuir, tu dá uma lida direto no Social Comics e tem acesso às HQs. Então a gente já tem sim uma plataforma que funciona no Brasil, só que não tem Marvel e DC, então eu acho que não bomba tanto quanto poderia. E eu leio muito digital, sabe? Às vezes quando eu vou pra praia, sempre em fevereiro, eu encho o iPad de quadrinhos. Teve uma época que eu li 50 edições de The Walking Dead, 80 de Justiceiro, numa rede, tranquilo, lendo no meu iPad, uma coisa que eu não conseguiria fazer se fossem quadrinhos da Panini, porque não tem como carregar. Sem contar que o iPad me ajuda muito na acessibilidade. Por exemplo, tem muitos quadrinhos que não saem no Brasil, ou livros que só tem em inglês, eu consigo ler aqui com facilidade. E eu admito que eu tô com a galera que tem problema em pagar por arquivo digital. Eu demorei muito para ter essa consciência. No caso, eu venho da época do CD, eu tinha a coleção de CD do Foo Fighters, Nirvana, Offspring, Guns N' Roses, eu tinha uma coleção de CDs bem legal, só que o CD acabou. E quando o CD acabou, qual era a opção? Tu vai no site e paga para baixar o CD, enfim, na gravadora. E eu sempre fui muito resistente, porque eu ficava imaginando a gravadora maldosa lá, copiando e colando um CD num arquivo digital e eu pagando por isso. Eu me sentia idiota. Só que hoje eu entendo um pouco melhor isso. Por exemplo, olha no caso dos quadrinhos. Para ser lançada uma edição, não é só questão de traduzir. Traduzir já tem que ser um bom tradutor, obviamente, então... tem que pagar por isso. Tu precisa de um editor para adaptar o texto certinho, fazer uma pesquisa e, enfim, deixar a leitura mais adaptada para o ocidente. Tu precisa, logicamente, pagar os direitos autorais, por exemplo, do Kengo Hanazawa. Eu não ia dormir à noite se eu soubesse que esse cara não está recebendo o que ele merece, porque o Ayama Hiro é um mangá bem legal. Então eu acho que nós não precisamos ter essa mentalidade de que o dinheiro está indo para lugar nenhum porque o arquivo é digital e ele não existe. Na verdade, ele existe. Alguém teve que fazer tudo isso para o quadrinho funcionar. Só que nós, leitores brasileiros, temos uma vantagem. Nos últimos anos, nos últimos meses, na verdade, nós ficamos sabendo, todo mundo fez vídeo disso, sobre como funciona o preço de um quadrinho. E a gente sabe que 50% vai para distribuição. Então, obviamente, eu não quero pagar R$19,90 pelo Ayama Hiro. Eu quero pagar R$10 no máximo, porque tem que ter algum lucro para a editora. Só que aí a gente cai em outro problema. Esse vídeo ele não tem soluções, ele só tem mais perguntas. Porque nos Estados Unidos, eu lembro que quando surgiu o formato digital, Marvel DC, os lojistas reclamaram muito e disseram, olha só, tu não pode lançar um quadrinho digital mais barato que um quadrinho físico, porque senão as pessoas vão comprar o digital e vocês vão quebrar as comic shops. Era um efeito lógico de lançar mais barato. Então imagina isso adaptado para a nossa situação, que as bancas já estão quebrando, já está muito difícil, aí alguém vai lá e lança um produto mais barato do que nas bancas, como por exemplo acontece na Amazon, na Saraiva, com alguns quadrinhos, aí os caras realmente não têm para onde correr. Eu acho que, vamos falar o óbvio, a única forma disso funcionar e nenhum leitor se sentir prejudicado e todo mundo sair feliz é através de um serviço de streaming tipo Social Comics. Eu não sei se a Panini lançaria um serviço próprio, eu não sei como funcionaria, mas o esquema é o Netflix, a gente pagar uma mensalidade e ter acesso lá às mensais. E pensa como isso poderia funcionar bem, porque às vezes a gente tem problema de saber o que tu tem que ler, em qual ordem. E aí de repente a Panini disponibiliza tudo lá bonitinho, e aí tem algum aviso, alguma legenda dizendo, você tem que ler isso para entender aquilo, e o próprio site te ajuda, o próprio aplicativo te ajuda a não se perder. Mas é lógico que no mundo ideal, todos nós queremos que as bancas não quebrem, que as livrarias não quebrem e que o formato digital só venha para ajudar e não para eliminar ninguém, sabe? Venha para somar. Não deixa de comentar aqui embaixo o que tu acha dessa discussão. Tu é um cara que é a favor do digital, tu curte ler no digital, tu já se habituou a isso. E eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar, tá bom? Tchau, tchau.